Olá, alunos e alunos do curso Licenciatura em Ciências Agrárias. Chegamos ao final da nossa unidade 2 com a aula 5, discutindo legislação ambiental, mais especificamente sobre o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. O Código Florestal é a lei que vai instituir as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. O que é o novo Código Florestal, né? O novo Código Florestal ele foi estabelecido pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Ele vai regular o uso das áreas de imóveis rurais e a conservação ambiental no Brasil. Essa lei ela substituiu o Código Florestal de 65, que discutimos em uma das aulas anteriores. Ele vai trazer novas regras e limites para o uso e conservação das áreas de preservação permanente, APP, e reserva legal, entre outros dispositivos. Mas e o que esse novo Código Florestal, né? O novo Código Florestal ele é importante, ele busca restabelecer o equilíbrio entre a produção agropecuária e a conservação ambiental. Ele vai definir normas para a proteção da vegetação nativa, mas também ele vai instituir novos mecanismos, como o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental. Para atingir o objetivo da conservação, o Código Florestal ele vai dividir duas áreas: as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. O que é área de preservação permanente? As áreas de preservação permanente, APP, ela tem a função de preservar os locais frágeis, como beiras de rios, topos de morro e encostas, que não podem ser desmatados para não causar erosões e deslizamento, além de proteger nascente de rios, fauna, flora e biodiversidade dessas áreas. É super interessante perceber que na maioria das periferias das cidades, das principais cidades da Amazônia, as moradias são construídas em áreas de APP. No período de chuva amazônica, muitas dessas áreas se tornam áreas de risco devido ao deslizamento. Por isso que a proteção da APP é super importante, não só para não correr risco para essas pessoas que moram nessas áreas, mas também evita a erosão os deslizamentos. E isso, de alguma forma, ele protege recursos como as nascentes. Não? Por isso, as APPs são áreas naturais intocáveis, com rígidos limites, conforme nós vamos ver no Código Florestal, onde não é permitido construir e, no caso da agricultura, cultivar ou explorar economicamente. O que é a reserva legal? A reserva legal é a parcela de cada propriedade, um imóvel rural, no caso uma posse rural, que deve ser preservada por abrigar ali parcela representativa do ambiente natural da região onde ela está inserida. Por isso, é necessária a manutenção da biodiversidade local dentro dessa propriedade. No caso, a exploração do manejo florestal sustentável se dá no limite estabelecido em lei para o bioma em que essa propriedade está inserida. Nesse sentido, o conceito de reserva legal o que consiste, né? Essa reserva legal ela deve ser coberta por vegetação nativa ou uma combinação de vegetação nativa e exótica. O tamanho da reserva legal varia de acordo com a localização da propriedade, é definida por lei. No caso da Amazônia Legal, a propriedade, né, aquele imóvel rural, aquela posse rural, ela tem que garantir que 80% da sua floresta nativa ela seja conservada. Nesse sentido, mas desde que esse imóvel ele esteja situado em área de floresta. Né? Se tem um imóvel rural, ele está situado em uma área de cerrado na Amazônia Legal, ele tem que garantir, nesse caso aí, a preservação de 35%. E se esse imóvel estiver situado em Campos Gerais, na Amazônia Legal, de 20%.
Como eu tinha mencionado, o tamanho da reserva legal ele varia de acordo com a localização da propriedade, né? E no caso definido por lei. Por quê? Na Amazônia Legal nós vimos as diferentes proporções. Nas demais regiões do país, o Código Florestal ele estabelece que as propriedades devem manter apenas 20%, né, da sua reserva legal para qualquer propriedade. Gostaria de trazer também para vocês o intermente da pequena propriedade ou posse rural familiar, que tem como base a Lei 11.326, desculpa, de 24 de julho de 2006, que é a chamada Lei da Agricultura Familiar. Nesse caso específico, o Código Florestal vai estabelecer singularidades para esse segmento, né, que inclui os chamados agricultores familiares, empreendedor familiar rural, os assentados de projeto de reforma agrária. Esse público ele está previsto na Lei da Agricultura Familiar, na 11.326, e ele vai dar singularidade para esse processo de como a pequena propriedade ela vai estabelecer um processo de diferenciação no processo de regularização do cadastro ambiental e licenciamento ambiental dessa propriedade. Então, o Código Florestal, que está em vigor desde 2012, eu diria que ele ainda está em processo, né, de implementação. Muitos dos seus dispositivos ainda dependem de regulação dos estados, né, mas principalmente a criação dos instrumentos que sejam mais eficazes. Por exemplo, eu tomo aqui a referência do Cadastro Ambiental Rural, chamado CAR, né? O CAR ele é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e ele tem a finalidade de integrar as informações que estão, as informações ambientais da propriedade deveria estar disponível desde 2013, um ano após a entrada em vigor, no caso do código, não? No entanto, esse prazo tem sido prorrogado para que os proprietários de imóveis rurais eles pudessem começar a fazer o registro. Então, o cadastro ambiental é esse registro eletrônico obrigatório de âmbito nacional. E aqui eu gostaria de ver que ele tem como objetivo integrar informações ambientais das propriedades, facilitando a regularização ambiental e o planejamento econômico. O registro no CAR ele é um pré-requisito para adesão ao programa de regularização ambiental que nós vamos falar mais lá na frente. Então, para se inscrever no CAR, é necessário que identificação do proprietário ou possuidor do imóvel, né? A comprovação da propriedade ou posse daquele imóvel, né? Comprovação, nesse caso, a partir de documentos fundiários, né? A planta georreferenciada e memorial descritivo do imóvel. Como eu mencionei, o CAR ele tem essa função de obter as informações ambientais da propriedade e posses rurais do país. De que informações? A vegetação nativa remanescente, a área de uso restrito, né? As áreas consolidadas, as áreas antropizadas, as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal no país, eles passam a compor a base desse sistema, eu diria, esse sistema nacional que vai fazer a gestão da informação ambiental das propriedades no Brasil. Aqui eu apresento um esquema para vocês visualizarem de como que é um pouco esse processo do cadastro ambiental. Nós vamos conversar mais sobre o CAR ainda durante essa disciplina, tá bom? Mas eu quero mencionar para vocês algumas etapas. Então, ele começa lá com a mobilização e coleta de dados dos produtores, geralmente mobilizado pelos próprios produtores que procuram empresas, né, ou órgãos estaduais de ciência técnica, órgãos ambientais como a Emater, o IDAM, o próprio INCRA, ou parceiro não governamentais que fazem, né, essa mobilização para inserção dos dados, inserção
da identificação do proprietário, da comprovação da propriedade e plantas georreferenciadas e memorial descritivos, não, no SICAR. Então, é feito toda essa mobilização, essa inserção de informação e de lá ele gera um espelho para esse produtor. Essa informação ela vai ser analisada, né, e validada pelo órgão estadual ambiental. No caso do estado do Amazonas, quem faz isso não é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? Quem faz isso é o Instituto de Proteção Ambiental, o órgão que faz a fiscalização. E aí, se ele identificar passivos, né, e ativos ambientais, ele vai estabelecer nesse sentido um mecanismo de como que isso pode ser corrigido através do programa de regularização ambiental. Eu vou falar mais sobre essa importância do programa de regularização ambiental. Por que é importante? Porque às vezes o passivo ele está ali na área de preservação permanente ou na própria reserva legal desse produtor, ou em algum momento, um processo que ele fez supressão de vegetação de reserva legal pós data estabelecida, como mencionei anteriormente. Identificando esses problemas, né, o produtor ou o órgão ambiental ou o órgão de assistência técnica, né, ou entidades parceiras do produtor, eles vão apresentar o programa de regularização ambiental para corrigir esses passivos. Em seguida, o órgão ambiental ele vai fazer a análise novamente e aí, a partir disso ele vai estabelecer a aprovação e vai monitorar esse programa de regularização ambiental, né, estabelecendo compensações ou transações entre esses passivos e ativos ambientais, se vai precisar de recompor, se vai precisar fazer algum ajuste necessário. É fundamental entender. Aqui vai ter um conjunto de desdobramento que a gente vai detalhar mais eu diria, com a participação de vocês ainda nessa disciplina, pegando casos muito concretos para a gente avaliar. Eu só queria chamar a atenção que os estados, de alguma forma, eles vão criar e promover e monitorar a fiscalização dos planos de regularização ambiental. Por que é isso, né? Para que as propriedades que têm passivos, elas recuperem ou compensem a área de preservação permanente, né? Até maio de 2014, geralmente, mesmo depois da promulgação do Código Florestal, nenhum estado tinha avançado na criação do seu programa de regularização ambiental. O programa de regulação ambiental, vou chamar atenção mais para ele agora, nesse momento, pois ele vai permitir que os proprietários rurais regularizem as áreas de preservação permanente e reserva legal consolidadas que tenham sido desmatadas antes de 22 de julho de 2008. Né? Para aderir ao programa de regularização ambiental, o proprietário deve estar inscrito no CAR. Então, é a porta de entrada, como eu disse, e assinar um termo de compromisso, o que impede novas atuações dos órgãos ambientais. Né? Com essas regulamentações, eu diria, o novo Código Florestal ele busca um equilíbrio entre a conservação ambiental e a produção agrícola, promovendo, vamos chamar assim, o uso sustentável dos recursos naturais e garantindo a proteção dos ecossistemas brasileiros. Eu trago para vocês aqui o Sistema Nacional, né, o SICAR, que aí você pode ver todos os imóveis já inscritos nesse sistema aí de consulta pública, é permitido, estou deixando um link para vocês possam visualizar a partir dos estados que vocês estão e a partir de vocês observam que há uma demanda de profissional para fazer o CAR na Amazônia, não, mas principalmente nos estados do Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Olá, alunos e alunas, chegamos ao final da nossa unidade 2, mas nós vamos continuar ainda ao longo dessa disciplina com o tema do cadastro ambiental rural. Na nossa próxima aula, vamos iniciar a nossa unidade 3, Sistema de Gestão Ambiental e a série ISO 14000. Até a próxima aula.